Olá, turminha. Bom dia. Tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de ciências, lá no livro, nas páginas 62 até a página 66. Ainda estudando sobre as plantas, nós iremos hoje falar sobre como nascem os vegetais e como o pólen e as sementes se espalham. Bom, turma, os vegetais, eles nascem através da germinação, como mostra aqui a imagem, né? Foi plantada uma semente em um solo fértil. Essa semente, ela foi cultivada, ela foi molhada e ela nasceu. Então, tem aí as quatro imagens, né? Primeiro foi lançado o caroço, a semente, depois ela foi nascendo, ficou bem pequenininha uma plantinha, depois ela cresceu mais e por fim ela ficou uma árvore maior. Então, a planta, ela nasce através da germinação, que é o processo onde nós pegamos uma semente, enterramos no solo fértil, molhamos, né? Para que essa semente possa germinar, ou seja, nascer, como mostra a imagem aí no slide. Então, germinação é o desenvolvimento de uma semente até formar uma nova planta. Outras plantas, turmas, elas podem se desenvolver a partir de um pedaço de caule, né, de folha ou de raiz. Então, a maioria dos vegetais, eles nascem de semente, mas existem plantas que nascem a partir de um pedaço de caule ou de uma folha que foi retirada de uma planta adulta. Aqui nessa imagem eu tenho o plantio de caules, e aí nós podemos observar que já estão brotando, já estão surgindo novas folhas, e na outra imagem eu tenho o quê? Folhas plantadas. Essas folhas, elas foram retiradas de uma planta adulta. Então, a partir daí, vai se desenvolver uma nova planta, certo? No nosso livro também nós temos, estou organizando aqui para vocês, como o pólen e as sementes se espalham. Bom, as plantas, elas são seres vivos, mas não se locomovem. Nós sabemos disso. As sementes e o pólen, elas precisam ser espalhados. Mas primeiro vamos ver o que é o pólen. É o conjunto dos minúsculos grãos produzido pelas flores das plantas. E aí eu coloquei uma flor para vocês, né, darem uma observada. E nós podemos observar aqui, ó, onde a abelha está. Aqui são os grãos de pólen, né? Eu acredito que cada um de vocês, crianças, já tiveram a oportunidade de observar uma flor e verificar o que é o grão de pólen. Então, o grão de pólen, ele é esse aqui. E ele é responsável pela reprodução das plantas. Nessa imagem, nós podemos perceber a abelha. A abelha se alimenta do néctar da flor, que é um açúcar que existe no pólen das flores. Existem outros animais polinizadores, que vocês podem ver aí no livro. A borboleta, o beija-flor, o morcego, o besouro. Esses outros vocês vão verificar aí no livro de vocês. Certo? Então, o pólen, ele é levado para outras partes do ambiente através desses animais. E a partir daí acontece também a reprodução de novas plantas. Também vamos saber como as sementes são dispersas. E aí eu coloquei aqui, eu tenho aqui um outro slide
certo? Organizando aqui para vocês. A dispersão das sementes, ou seja, como as sementes se espalham, porque às vezes a gente chega assim, em um determinado ambiente e aí a gente se depara como, por exemplo, um pé de coco. Aí a gente vê assim, meu Deus, mas aqui nem tem residência. Quem plantou essa árvore aqui? Quem plantou esse coqueiro? E aí a gente se pergunta, então, as sementes são transportadas de diversas formas. Também tem aí no livro de vocês. São transportadas através do vento, que leva as sementes. São transportadas através da água, aqui no caso eu coloquei a imagem do coqueiro, ou do coco. Esse coco, ele já começou a germinar, ele deve ter sido levado pela água, das chuvas, até deixar ele num determinado lugar. Ali ele vai germinar, como vocês estão vendo na imagem, certo? Também os animais. As aves são animais polinizadores. Elas se alimentam dos frutos e deixam as sementes onde cai. Lá onde elas comerem, lá a semente fica e ali vai o quê? Vai germinar e vai dar origem a uma nova planta, certo? O homem também, ele é um agente polinizador. Por quê? Porque ele planta, ele também está jogando ali a semente. Nessa imagem nós podemos observar, certo? Então, a forma das sementes se espalharem são essas, é através do vento, é através da água, através dos animais, certo? Essas formas de espalhar sementes favorecem o quê? A reprodução das plantas. Bom, turminha, essa foi nossa aula de hoje, certo? Eu espero que logo, logo nós possamos estar na nossa sala de aula, certo? E bom dia a todos, bons estudos, fiquem com Deus, leiam o livro para que vocês possam entender melhor, revejam o vídeo, ok? Bom dia.